seria o arrebatamento? Arrebatamento é que quando tocar a última trombeta... A sétima? Não tem nada a ver com a trombeta do Ah, Apocalipse. não? Não. Ah, tá. Não. Já tô confundindo. Já. Não. Quando tocar a última trombeta, Deus vai levar a igreja. A palavra arrebatamento é harpazo, no grego. Significa raptar. Raptar mesmo. Raptar, vai raptar. O cara tá andando e... Sumiu. E o encontro é com Jesus nos ares. Então, diferente da segunda vinda, que Jesus vem com a igreja e vem para a terra. Entendi. No arrebatamento, Jesus leva a igreja, rapta a igreja e encontra com ela nos ares. Isso acontece, na minha opinião, antes dos 7 anos. Tá. A segunda vinda é no final dos... Essa é qual linha? Essa é o pré-milenista. Pré-milenista. Pré-tribulacionista. Por que pré-milenista? Porque depois dos 7 anos de tribulação, vem o milênio. Tem os amilenistas, tem os pós-milenistas e tem os preteristas. O que são os preteristas? Os preteristas acreditam que todo o Apocalipse aconteceu até o ano 70. Cara, mas eles têm que fazer um malabarismo teológico tremendo. Quem é o anticristo? Nero. Mas Nero nunca fez marca. Da besta. Nunca marcou ninguém. Não teve marca da besta. Nero nunca teve um sacerdote para ser um falso profeta. No final dos 7 anos da tribulação, Jesus vem. O preterista diz que Jesus veio. Sabe aonde? Onde? Na igreja. Está reinando na igreja. Pô, mas a Bíblia diz que Satanás está preso. Eu pergunto para você, parece que ele está preso? Não parece. Ah, dá licença. Essa teoria é muito fraca. É. Então, os preteristas, eles acham que não vai ter arrebatamento quando a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4 que a igreja vai ser arrebatada. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 é claro. Primeiro os mortos em Cristo serão ressuscitados, depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados, juntamente com o Senhor nas nuvens. Arrebatados é harpazo, raptados. Então estaremos com o Senhor para sempre. Agora, os preteristas, eles alegorizam todo o resto. Bom, já aconteceu, então, pera lá. Satanás foi preso 1000 anos? Ele está preso porque a gente igreja... está no milênio, segundo eles? Segundo eles, nós estamos vivendo no reinado de Cristo através da igreja. Nossa. É isso. E quem acredita que o arrebatamento vai ser depois da Os tribulação? pós-tribulacionistas, Baseado eles em quê? acreditam baseados no fato de que no livro de Apocalipse existem os santos que morrem na perseguição do anticristo. Que é na segunda metade da tribulação. É, exatamente na segunda metade da tribulação. Na primeira, existem muitas mortes, mas não por mão do anticristo. É por fome, por guerra, e por meteoros e pestes e tal. Mas na segunda metade é perseguição mesmo. Quem não aceitar a marca vai ser decapitado. Ou aceita ou morre. Ou foge, né? Porque vão ter os que vão fugir. Agora, por que eles creem nisso? Por causa dessa questão. Mas qual é o problema com isso? Quando você estuda a língua original, você percebe que os primeiros 3 capítulos de Apocalipse falam das 7 igrejas. Então a palavra igreja aparece toda hora lá. No capítulo 4, versículo 1, diz assim: Então ouvi do céu uma grande voz como de trombeta, dizendo, sobe aqui. João, há 2000 anos atrás, ele teve a experiência do arrebatamento. Ele ouviu a voz, que era como de trombeta, dizendo, sobe para cá. E ele foi arrebatado. Foi arrebatado. E de lá ele viu todo o que aconteceu no Apocalipse. Do capítulo 4 em diante, a palavra igreja não aparece mais nenhuma vez. Só aparece santos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? As pessoas que ouviram, vamos supor que você não fosse crente, eu pregava de Jesus para você, como alguns dos que estão me ouvindo, não aceitaram Jesus e vão ficar. Mas quando vier o arrebatamento, o mundo vai enlouquecer. Sim. Vai ter um monte de narrativa. Não, isso foram abduzidos, os extraterrestres e tal. Quem já ouviu pregar a pregação vai falar, não, isso foi o arrebatamento. Essa pessoa vai se arrepender e vai entregar a vida para Cristo. Esta pessoa não é mais parte da igreja.
mas é uma pessoa que faz parte dos santos. Assim como os judeus que vão Por se quê? Porque converter. não vai existir mais igreja? Não. A igreja, ela tem um período que começa no Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, e termina com o arrebatamento. Entendi. A partir daí, ela não existe mais na Terra. E o Espírito Santo não existe mais também? O Espírito, isso tem gente que confunde, achando que é o Espírito que vai sair. Não pode ser isso. Eu ouvi isso também, que você vai ter que acreditar Como a pessoa pela se- mente, não pela... A Bíblia diz que ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Ninguém se converte se não houver a atuação do Espírito. A única diferença é que hoje o Espírito habita em nós. Naquele tempo ele vai habitar fora. Jesus, quando ele Fora? fala... aqui entre nós. Jesus, quando ele fala da vinda do Espírito Santo, ele fala: eu enviarei um outro Consolador que habita convosco, mas estará dentro de vós. Então o Espírito Santo, na era da igreja, ele habita dentro de nós. No Velho Testamento ele habitava com eles. No Velho Testamento só profetas, só artífices que tinham, reis que tinham o Espírito Santo. Por que Davi, no Salmo 51, ele fala: Senhor, não retires de mim o teu Espírito? Porque o Espírito podia sair. Hoje ele não sai. Hoje você pode entristecer e até apagar o Espírito. E se você não apostatar, ele não sai de você. O que é apostatar? É rejeitar Jesus. Se a pessoa rejeita Jesus... De coração, aí dançou. Aí não tem volta. É perder a alma, seria isso ou não? Não, é perder a salvação. É perder a salvação. Perder e não tem volta. Não tem volta? Não tem volta. Porque Hebreus 6 fala: é impossível que aqueles que foram iluminados, que provaram o poder do mundo vindouro e da boa palavra de Deus, e caíram, e essa queda não é moral, não é pecado de sexo, nada disso. O pecado dos hebreus é que eles estavam voltando a sacrificar animais, quando Jesus já tinha morrido. Não tinha porquê. Por isso que o livro de Hebreus inteiro fala da superioridade de Cristo a toda a questão judaica. Superior aos anjos, aos sacerdotes, entendeu? A lei, e tudo isso. E porque o problema deles era... tinham se convertido, tinham reconhecido Jesus como Messias e agora estavam voltando a sacrificar animal. Então ele fala: cuidado, porque estes que foram iluminados, foram participantes do poder do mundo vindouro, da boa palavra de Deus, e caíram, é impossível renová-los para o arrependimento. Entendi. Bom, se o cara já foi renovado, é porque ele tinha nascido de novo. Então, se ele cair, é impossível renová-lo para o arrependimento. Não é no pensamento, não é com a boca, é uma decisão definitiva. Uma coisa consciente. Consciente, não quero mais, não creio mais. Eu conheci na minha vida inteira uma pessoa só. Sério? Só uma. Que eu falei: esse é apóstata.